Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e esse é o Educação em Tempos de Pandemia, episódio 5. E hoje nós conversaremos com a doutora em literatura, professora de redação e escritora e minha parceira no Nadando na Modernidade Líquida, Karine Aragão. Ela nos conta sobre as dificuldades em tempos de pandemia para manter a cabeça fria diante das exigências do novo ensino pela internet e apresenta estratégias para quem quiser aproveitar o período de quarentena para aprender e se aprofundar na área de linguagens. Karine Aragão, a gente vem conversando sobre a quarentena e sobre o isolamento social, sobre a pandemia no Nadando na Modernidade Líquida. Mas eu gostaria de saber de você, como professora de linguagens, como você está experienciando esse período, como você está vivenciando isso, quais são as suas impressões? Eu posso dizer que a minha experiência nesses dias, que já ultrapassaram 40 dias, tem se definido por algumas palavras como incontrolável, inconstância, imprevisibilidade. Diria que a minha experiência subjetiva está bastante relacionada a isso, porque realmente é uma vivência completamente nova. Acho que por um hábito, inclusive, de professora, acho que a gente tem muito isso, assim, de viver sob planejamentos, de viver sob datas, porque a gente está sempre precisando entregar provas, ou seja, o calendário é algo que norteia muito a nossa vida docente, a nossa atividade docente, que acaba interferindo, pelo menos é uma experiência minha, acaba interferindo na minha vivência subjetiva. Então, acho que uma experiência importante para mim nessa quarentena tem sido em relação ao tempo, E ao tempo que não pode ser previsível, ao tempo que não pode ser datado, programado. Então a gente fica um pouco assim, a gente começou lá no dia 16 de março, precisando ter a noção de que você desenharia 15 dias de aulas online, porque essa foi a primeira previsão, 15 dias. E aí passaram os 15 dias, a gente entrou num período em que a gente não sabia para quanto tempo precisaríamos produzir aulas online. E agora a gente está nessa imprevisibilidade total. Às vezes a gente recebe a informação de que precisaremos seguir até maio. Às vezes a gente, se for com base em algumas informações de infectologistas de respaldo, como a Átila Lamarino, a gente tem a ideia de que voltaremos para as aulas só depois do recesso, esse recesso com muitas aspas, de julho. Então, essa experiência com o tempo tem sido muito forte. E a isso se soma uma questão muito curiosa também, porque a gente sabe que nessa relação docente, os alunos muitas vezes percebem os professores como fontes de resposta. Então, quando eles estão inseguros, muitas vezes em relação a, obviamente, a disciplina que você leciona, mas muitas vezes a questões comportamentais, a dilemas de vida, os alunos também recorrem aos professores. E eu trabalho com vestibular, hoje eu trabalho diretamente com vestibular, e muitas vezes meus alunos me perguntam, angustiados, Karine, e o Enem? Karine, e a UERJ? Eles vão manter? Como é que vai ser? Qual a melhor forma de estudar? Quando que a gente vai voltar para as aulas? E muitas vezes eu não tenho resposta. Então, hoje eu me encontro no lugar docente também que não sabe dar respostas. É uma frase que eu tenho dito muito para eles, nós estamos juntos. Independentemente do que acontecer. Se a gente precisar voltar só em julho, se a gente precisar voltar em setembro, nós estamos juntos e nós vamos nos ajeitar. Tenho tentado ser a parceira deles. Engraçado que eu não me sinto nesse lugar de respostas mais, porque nem eu tenho respostas. Então eu acho que essa é uma experiência talvez que muitos professores também estejam passando. É uma sensação que nós estamos aprendendo a lidar com ela, porque estamos todos nesse barco imprevisível.
essa legitimação do professor é uma visão muito consolidada. É claro, vem da pedagogia tradicional, aquela ideia do professor como detentor de saber, num momento como esse em que ninguém sabe, não há como saber, porque tudo é muito novo, né? Ninguém nunca passou por isso, uma pandemia nessa escala. É interessante que isso perdure, né, na nossa sociedade. Mas mesmo assim, dentro daquilo que é possível saber, considerando a área de linguagens, quais seriam os objetivos possíveis para aprendizado nesse momento de isolamento social, em que está todo mundo em casa, as escolas estão fechadas? O que é possível? O que uma pessoa que está estudando, ou mesmo quem está conduzindo o estudo de alguém, né, tá servindo de tutor, que está nesse momento lá, tô precisando estudar, eu queria aprender e tal, o que dá para fazer? O que deveria ser o nosso objetivo nesse momento? Eu confesso que me alegra bastante, por mais que eu não tenha respostas para dar sobre o nosso presente ou o nosso futuro, me alegra bastante ver que o professor ainda tem um lugar de respaldo quando a gente tem tantos movimentos contrários à legitimação docente. Mas, enfim, respondendo a essa sua segunda pergunta, do que é possível fazer? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter na nossa mente é a ideia de que a gente não vai dar conta da mesma forma que a gente estava dando no ensino presencial, no ensino que a gente já estava acostumado. Então, assim, as aulas online, elas funcionam como um suplemento. Então, as nossas possibilidades têm que ser em cima dessa noção, né? A gente vai fazer o que for possível. E isso tanto para professores quanto para alunos, porque eu tenho percebido um desgaste emocional muito grande de amigos, meu inclusive, eu já passei algumas semanas assim, a gente às vezes planeja uma aula remota, numa aula online, e você sabe que aquilo, por mais que você se esforce naquela aula online, não vai ser a mesma coisa de uma aula presencial, e por um simples fator, não há o feedback. O feedback é um processo fundamental da aula, até porque a gente já saiu daquela estrutura de sala de aula que pensa o ensino de maneira instrumental. Pelo menos a gente tem tentado sair cada vez mais. O professor como a única fonte de saber que transmite, que vai introjetar esse conteúdo na cabeça de um aluno completamente passivo. Isso não é mais plausível numa sociedade em que, muitas vezes, o professor e o aluno têm acesso às mesmas fontes que são a base de uma aula. O que acontece ali na aula é que o professor, logicamente, por um tempo, por uma formação, ele tem uma maturidade mais consolidada para filtrar esse conteúdo e organizar esse conteúdo. Ele tem estratégias de compartilhamento de saber que são mais eficazes. Mas, quando a gente sai dessa realidade, o professor ativo e o aluno passivo, o processo do feedback é fundamental, a troca é fundamental. E isso no processo de aulas remotas não acontece. Então, assim, o que é possível fazer também tem que passar por essa percepção. Então, a gente tem, assim, como professor, que acalmar o nosso coração, repetir pra gente que a gente vai fazer o que for possível. E a mesma coisa dos alunos. Os alunos não precisam, nesse momento, ficarem desesperados com um planejamento da disciplina que não vai ser cumprido até maio, até junho, até julho. E isso eu estou falando em termos de fundamental, médio, pensando em vestibular, quem está na graduação. O planejamento vai mudar. A nossa realidade mudou, então é natural que o planejamento mude. Eu acho que a gente precisa se desgarrar do que a gente estava fazendo. Houve uma ruptura. Então o planejamento que estava feito para 2020 foi rompido também, junto com a nossa vivência normal antes da pandemia. E aí, pensando justamente nessas possibilidades, na área de linguagens especificamente, tem uma parte que eu acho que cabe muito para esse momento que a gente está agora, que é a ampliação de repertório sociocultural. E isso perpassa qualquer nível, fundamental, médio, graduação, ensino básico, ensino superior. A ampliação de repertório sociocultural diz respeito às nossas leituras, né? E leituras que eu digo, não necessariamente leitura de livro, mas as nossas leituras de mundo, né? Maneiras, ferramentas que a gente tem para desenvolver habilidades para
compreender, para interpretar o mundo. E isso passa, por exemplo, obviamente, por livros, isso passa por filmes, isso passa por pinturas, várias maneiras de absorção dessa realidade que estão ligadas ao viés artístico, mas ao viés informacional também, ao viés factual. Você, por exemplo, pegar um portal de notícias e conseguir entender qual é a informação principal daquela notícia, perceber assim, será que isso aqui tem cara de fake news? Deixa eu olhar a fonte, né? Deixa eu olhar o tom, se é alarmista ou não, porque normalmente fake news vem com um tom alarmista. Então isso tudo é uma maneira de aprimorar os nossos processos, as nossas ferramentas para ler o mundo. O ganho de repertório sociocultural nesse momento eu acho fundamental. Porque você pode, de repente, pegar na plataforma de streaming que você tem e, poxa, eu tô com conteúdo, por exemplo, eu tô dando Segunda Guerra. Eu vou lá na minha plataforma de streaming, procuro um filme sobre Segunda Guerra e penso naquele filme e depois eu escrevo uma resenha. Olha, uma maneira de treinar a sua escrita. Eu escrevo uma resenha sobre esse filme, dou minha opinião, de repente eu penso num tema de redação em relação a esse filme, ou eu vou, como eu estava falando, para um portal de internet e penso assim, deixa eu ver aqui se essa notícia está subjetiva demais, e aí para ver se ela está subjetiva demais, eu procuro se ela tem muitos adjetivos ou não, né? Se ela tiver muitos adjetivos é sinal de uma subjetividade tamanha, ou eu penso assim, poxa, literatura é um assunto que atravessa a nossa vida escolar, desde o fundamental até o ensino médio, e até para quem está na faculdade vale a pena conhecer a nossa literatura. Então eu posso, de repente, me aprofundar num livro, num clássico, que eu não teria tempo de ler em outro momento. Então eu vou lá e pego, por exemplo, Grande Sertão Veredas, eu vou lá e pego um livro da Clarice Lispector. É claro que eu estou apontando alguns nomes aqui dos quais eu gosto bastante, mas você pode pegar a sua preferência, até para conhecer o seu gosto de leitura. De repente eu pego um livro de contos de autores diferentes para perceber o que eu gosto mais. Eu não tenho os livros em casa e não posso ir à biblioteca nesse momento. A gente tem vários textos que já caíram em domínio público. Na internet a gente tem vários contos disponíveis em plataformas de maneira lícita. Então vai conhecer os contos de determinado autor. Então eu vejo que nesse momento é hora da gente ampliar o repertório sociocultural e não ficar preso a aspectos instrumentais. Você já está apontando aqui alguns caminhos, né? Aproveitando esse tempo da pandemia, você teria outras estratégias para esse momento? Nesse sentido de estratégias, tem um conceito que eu acho base para a gente conversar sobre isso, que é o de metacognição, do Edgar Morin, um pedagogo francês, que eu sei que você também gosta bastante, a gente compartilha por várias vezes essa ideia. E essa perspectiva da metacognição é entender como se aprende. Então, na verdade, você está trabalhando aí anteriormente ao processo em si de aprendizagem, porque a metacognição diz respeito a entender como esse processo de aprendizagem acontece. E isso parte de uma perspectiva de que nem todo mundo aprende da mesma maneira. Então, a primeira estratégia, eu diria, seria a sinceridade com a percepção do nosso processo de aprendizagem. Porque eu posso falar assim, uma estratégia seria você fazer, né, já que você está diante do computador, de repente, em aulas remotas, você fazer uma pausa de meia hora para descansar a vista. Faça pausas de 10 minutos. No entanto, tem gente que funciona nesse ritmo e tem gente que não vai funcionar. Tem gente que precisa, de repente, ir até 1 hora. Tem gente que vai aguentar até 1 hora e vai precisar de uma pausa maior. Então, assim, isso é muito subjetivo. Tem gente que rende no estudo de manhã, tem gente que rende no estudo à noite. Eu, por exemplo, não rendo à noite. Sempre que eu vou fazer uma produção de conteúdo, gravar, por exemplo, quando a gente vai gravar o nosso podcast, ou quando eu vou estudar, escrever à noite, é o momento que eu sei que a minha energia, meu processo de aprendizagem, ele fica minguado em comparação a quando eu vou estudar de dia. Então, eu já sei, por exemplo,
que, se eu for sincera comigo, é melhor que eu acorde cedo e comece a estudar para poder parar lá pelas 6 horas da tarde. Porque a partir desse momento eu já rendo menos. Então, acho que essa sinceridade, na nossa percepção, é a estratégia basilar. Fora essa estratégia que é bem sincera, bem subjetiva, perceber de repente onde você rende melhor, se é de repente estudando numa mesa, o que seria, né, adequado se a gente pensar em termos corporais, uma mesa com computador, sentar na cadeirinha, com o computador na mesa, mas às vezes esse espaço não funciona, eu vou dizer por mim, às vezes eu preciso sair desse espaço da mesa e sento no sofá com o computador, o que eu sei que é péssimo para minha coluna, mas às vezes eu preciso disso, preciso desse espaço mais informal para render, para escrever, por exemplo. E aí, como eu estava falando, além dessa percepção mais subjetiva, acho que se a gente pensar em estratégias realmente técnicas, claro, adaptáveis, mas técnicas, a questão da pausa, que foi o primeiro ponto que eu levantei aqui, a pausa é fundamental. Então, você ter uma pausa para o seu almoço, vai para o almoço, é ir para o almoço, é sentar para almoçar, não é sentar ouvindo ou assistindo videoaula, porque você está dividindo a sua atenção naquele momento, e às vezes a gente fala assim, a geração Z já nasceu assim, sabendo lidar com múltiplas tarefas, mas, gente, isso é completamente cansativo para o nosso sistema cognitivo, para o nosso sistema nervoso. Então, assim, às vezes a gente acha que está fazendo o melhor nas multitarefas, você está lendo ao mesmo tempo que você está ouvindo videoaula, ao mesmo tempo que você está jantando, e isso é furada, porque você está ali fingindo para você que aquele processo está acontecendo. Então, assim, talvez essa seria a estratégia básica. Vamos respeitar o momento de estudo e o momento de não estudo, né? Ser sincero em relação a isso. E com base especificamente na área de linguagens, uma técnica também que eu acho que às vezes né, primária, mas a gente esquece de fazer isso, a gente lê bastante, né? Se você vai fazer uma prova no computador, você tem as letrinhas que você precisa lidar, às vezes, com aquele tamanho. Então, assim, ajustar a luz do computador, de repente diminuindo o brilho para isso não danificar a sua vista, que precisa ficar muito tempo na frente do computador. Eu acho que isso é fundamental. Aumentar o zoom, às vezes, eu vou falar que eu faço isso, às vezes quando eu estou com o e-book, eu aumento o zoom para poder para não sentir a minha vista tão desgastada. Acho que essa é uma estratégia, assim, bem orgânica, né, que faz parte da nossa questão corporal, mas ajuda bastante, porque o processo de linguagens acaba te forçando a ficar mais do que a gente ficava em frente ao computador. Então, acho que tecnicamente seria por aí. E já que você está falando da questão da produção das aulas online, queria saber qual a sua visão sobre isso. Tem algumas escolas fazendo aula online, mas a grande maioria não está. Quem está sem essas aulas deve se preocupar para trás, alguma coisa assim? E para quem está tendo aula, qual o melhor uso que pode ser feito dessas aulas nesse momento? Interessante observar que você tocou no primeiro ponto muito importante quando a gente vai refletir sobre essas aulas online. Às vezes a gente se fecha numa bolha, achando que todo mundo tem acesso agora a aulas remotas, a aulas online. Então a gente tem que primeiramente romper essa bolha e entender que sim, algumas escolas estão aprendendo, porque a gente está bem assim, a gente está aprendendo a fazer enquanto faz. Algumas escolas estão conseguindo produzir esse material online, mas a gente também tem realidade de escolas que não estão conseguindo produzir esse material. A gente tem realidade de pessoas que não conseguem ter seu espaço de casa para estudarem, um espaço propício a estudos. A gente tem pessoas que estão com casos de morte na sua família ou próxima a elas. Isso eu estou falando de crianças, especificamente crianças, adolescentes. É muito complicado a gente pensar com o que a gente tem que se preocupar no momento de pandemia. No momento em que vê 400, 500 pessoas morrendo por dia. É bem complicado ter que pensar sobre isso. Mas, enfim, considerada essa ruptura da nossa bolha, né, esse rasgar
para a gente realmente entender. Algumas pessoas têm acesso, algumas pessoas não têm acesso por uma série de fatores. Tem pessoas que não têm nem acesso à água potável, então a gente está falando aí de, né, pacote de dados no celular, não é todo mundo que tem. E além dessa questão, eu acho importante pontuar que, assim, quem tem acesso, eu acho que a atitude é diferente, né? Para quem tem acesso, eu acho que precisa aproveitar esse material que é feito para as próprias pessoas. Então, assim, os professores, de alguma forma, se esforçam para montarem material para os seus alunos. Então, eu acho que cabe a esses alunos aproveitarem. No entanto, eu acho que a família está aí também em união com a escola para pensar como é o aproveitamento desse material. Vou dar um exemplo pessoal. A minha filhada tem 8 anos e esses dias houve uma discussão online, uma aula preparada pela professora sobre escravidão. E ela tinha, né, já o material didático, a orientação para fazer esse material didático sobre escravidão. E foi uma discussão que rendeu não só aquele material didático, mas que transpassou. Ela e a minha irmã, que era minha sobrinha afilhada, pontuaram a questão da representatividade, falaram sobre consequências da escravidão. Houve a orientação de um livro sobre representatividade, e aí essa leitura foi feita em conjunto com a minha irmã, e depois elas debateram o tema, e talvez esse debate do tema seja mais rico do que ela saber qual era o título do texto. Então existe essa questão também, assim, com o que se preocupar? Talvez com o debate, com a conversa de temas sensíveis. Olha aí, eu acho que é um ponto, né? A partir do material didático preparado pelos professores, a família discutir, dialogar sobre temas sensíveis. Eu acho que isso é muito importante. E vai para a criança, e serve para a criança, e serve para o adolescente e para o jovem de maneira geral. E a gente considerar agora a realidade de quem não tem acesso a esse material, eu diria assim, conversem, talvez dialoguem, conversem mais. Exponham suas dores, né? Se não vai dar para estudar agora, se não vai dar, né, não vai ser possível estudar um conteúdo didático, conversem com as pessoas que estão ao seu lado. E debatam sobre isso, assim, não uma postura de debate de vou dar a minha opinião e quero te convencer do que eu estou achando sobre esse momento que a gente está vivendo. Mas dividam, compartilhem dores, porque é claro que a gente está vivendo dores nesse momento. Então, eu diria que o diálogo pode preencher esse momento. Conversem, dialoguem, compartilhem sensações. Acho que essa é uma chave importante para esse momento. E uma questão importante que aí é diretamente para os professores e de maneira, né, abrangente para qualquer área, se a gente está falando de material digital, é mais importante ainda a gente pensar na qualidade visual dele. Então, assim, pensar na identidade do material digital que você está produzindo é importante. Né? E aí isso a gente pode pensar assim, mas vai exigir mais do professor ainda. Pode exigir no início, mas quando a gente termina o material e ele tem uma visualização agradável, isso facilita inclusive o processo de ensino-aprendizagem. Então, e até uma realização pessoal, você terminou de fazer um trabalho, um material, e ele fica tão bonito, é aquele material que você olharia e você sentiria vontade de ler, né, de saber mais sobre ele, porque ele te prende de alguma maneira. E nesse sentido, acho que eu posso falar aqui, tem um aplicativo que eu uso para fazer os meus slides normalmente em sala, e tenho usado bastante para fazer o material digital nesse momento, que é o Canva, que você consegue, tem uma versão gratuita, você consegue baixar essa versão gratuita e fazer, de repente, eu usei, por exemplo, esses dias um infográfico para explicar gêneros textuais. Eu fiz uma divisão de, né, o que era texto literário, o que não era texto literário, fazendo explicações sucintas e diretas associadas a imagens, que é a ideia do infográfico. Eu fiz esse mesmo processo para explicar funções da linguagem, porque é um material que você consegue atrair o aluno nesse processo, porque é um material bom, né, um material gostoso de ler, e ao mesmo tempo ele dá conta de informações diretas. Então isso te ajuda também nesse processo. Eu acho que isso é importante. Talvez é uma técnica que deveria importar para a gente mais ainda nesse momento. E o bacana desse aplicativo é que ele funciona assim, ele tem um modelo padrão
Por exemplo, post do Instagram, infográfico, currículo, apresentação. E você pega o fundo da identidade visual e adapta para o que você quer. Então, por exemplo, esse infográfico que eu falei de funções da linguagem, ele era sobre meio ambiente, sobre consumo de água. E eu fui mudando as imagens, porque você pode pegar as imagens no próprio Canva, fui colocando imagens e preenchendo o texto, né? Apagando o texto que estava escrito e preenchendo em cima sobre esse assunto de funções da linguagem. Então, você pega o modelo e adapta para o assunto que você quer. Eu acho bem bacana, é um material que ajuda bastante. Karina Aragão, minha parceira de mergulhos semanais, muito obrigado. Essas informações e essas dicas com certeza vão ajudar muito a todo mundo que está tentando encontrar um caminho para viver melhor esse período de pandemia. Leonardo Sherman de Sá, meu querido amigo, interlocutor semanal. Eu realmente fico muito feliz com esse nosso projeto Educação em Tempos de Pandemia, porque eu interpreto como uma forma de acolhimento. E eu acho que tudo que a gente precisa nesse momento realmente é gerar informação para tentar trazer um pouquinho de serenidade no que é possível aos nossos corações docentes, aos nossos corações como indivíduos que estão tão vulneráveis nesse tempo de pandemia. E seguindo esse nosso percurso, a gente sabe que o nosso próximo episódio, nosso 6º episódio, é sobre a área de ciências humanas, em que eu, Karina Aragão, entrevisto justamente o nosso querido mestre em História, Leonardo Sherman de Sá. Até o próximo episódio, gente!